Viva! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Detalhes e Medidas Cobrire. Separei para você essa obra aqui, um pergolado em balanço, ou seja, sem as colunas, com 5,72 m por 1,80 m, totalizando 10,29 metros quadrados. Muito bonito aqui, é uma extensão da área gourmet do cliente, apoio de piscina, tudo integrado. Foi feito totalmente em madeira. Vou mostrar o passo a passo aqui de como nós fizemos para você ver como ficou espetacular esse lindo projeto. Então acompanha comigo, vamos nessa! Então aqui nesse belíssimo projeto nós tínhamos a casa do cliente era assim, né? Sem o pergolado, sem a extensão. Ele tinha muitos problemas aqui que tomava chuva nessa parte, aqui é um balcão que ele ainda não tinha feito. Então a ideia desse pergolado 1,80 m foi avançar para frente aqui com uma proteção até para o corredor, né? Você tem uma porta de saída e também proteger esse balcão. Aqui nós trabalhamos, uma foto aqui mostrando um pouco da lateral, nós trabalhamos todo com a garapeira aparelhada, madeira nobre, primeira linha, tipo exportação. Realmente é uma madeira muito bonita esteticamente, ela tem esse tom amarelado, assim meio dourado, meio amendoado. Fica muito bonito, principalmente com essa pintura que nós utilizamos, o Osmocolor. Ficou um pergolado bem leve visualmente, né? Você vê aqui que é bem harmonioso e principalmente o pergolado ele tem muito essa questão de simetria e harmonia. Se você reparar aqui, nós utilizamos uma mão francesa invertida que nós chamamos, né? É uma barra de ferro que ajuda a sustentar esse pergolado. Então esse pergolado está apoiado na parede aqui de trás, na parede da lateral. Então essa barra de ferro ajuda muito na sustentação do pergolado. Então vou mostrar mais detalhezinhos para você ver e falar agora do dimensionamento das madeiras. Nessa viga principal aqui, nós utilizamos ela 8 por 20. Então como ele tem 5,60 m, né? Então utilizamos a 8 por 20. Aqui na lateral também uma 8 por 20. E depois nas paredes, você não precisa colocar ela com 8 centímetros de espessura. Você pode trabalhar com a 5 centímetros. Então aqui na parede e nessa outra parede nós fizemos ela com 5 centímetros de espessura. É mais do que suficiente porque ela acaba tendo a mesma altura das demais, faz um arco, né? Você faz um arco, um anel de viga e você consegue fazer essa instalação toda apoiada nas paredes. Então aqui também nessa viga a 5 por 20 nós fizemos um rebaixo para encaixar aqui as travessas que são as travessas a cada 50 centímetros aproximadamente, né? Um vão de 50 centímetros, que tem essas travessas 5 por 20. Então as vigas principais que estão aqui em balanço 8 por 20, as duas vigas das paredes 5 por 20 e as travessas 5 por 15. Aqui também em volta nós utilizamos a tabeira, que são essas tábuas aqui que escondem o sistema de cobertura. Então aqui em cima tem a pergotelha, aqui você consegue ver também a barra de ferro em cima do pergolado e aqui por baixo você está vendo aqui o forro de bambu. Então a viga, tá vendo? A viga mais fininha das paredes, a viga mais grossa aqui de 8 centímetros de espessura, o forro de bambu Bora Bora, que é um tramado duplo, não é uma trama dupla, duas tramas para cá, duas para lá. Você consegue ver que ela é sob medida para cada vão do pergolado. A gente sempre faz a instalação alinhada bem em cima, né, o máximo possível para cima, para aparecer bastante a viga aqui em volta e ficar muito bonito. E aqui você consegue perceber a passagem de luz pela pergotelha. Então aqui nós temos a pergotelha, que é uma telha translúcida, ou seja, ela passa luz. Você vê aqui pelas frestinhas da forração do bambu e segura até 90% a passagem de calor. Então uma telha espetacular. Depois eu vou mostrar como tá indo essa água. Então essa água vem aqui da parte da frente para o lado da casa. É uma grande versatilidade que tem esse tipo de cobertura, você pode jogar água para qualquer lado. E aqui está passando uma calha de fora a fora e depois eu vou mostrar como ela escoou, né? Aqui você vê
Você tem a visão de dentro para fora, então veja como ela avançou bem. O detalhe de não ter a coluna aqui é super legal, ficou um visual bem limpo, bem clean e ficou muito bonito. Aqui você vê também os encaixes das vigas, aqui das travessas nas vigas, ficando muito bonito e muito limpo. Aqui é uma visão de frente do pergolado, bem simétrico. O roof aqui em cima foi pintado também da cor do pergolado de madeira, então essa cor que geralmente nós utilizamos é ali cor de chocolate, para ficar bem uniforme, né? Então aqui poderia ter pintado de branco, que é o cor do roof da casa, mas aqui optamos por fazer essa pintura, ficou muito bonita e uniforme. Se você notar, essa viga aqui da lateral, ela passa na lateral da casa e vai até lá no fundo, para dar o suporte também. Acho que numa outra foto eu vou mostrar como funcionou para ficar esse balanço, ficar super seguro e bem sustentado. Já aqui nessa parte você tem a visão ali da garagem, né? Porque é uma casa que a garagem também serve para apoio de piscina ali, apoio da área de lazer. Então ali tá tudo junto. Você consegue ver a visão de quem entra na casa, né? Que é a porta principal, mas quem também tem acesso para o lazer. Então é super interessante. Essa viga aqui tá voando, né? Entre aspas, ela aparecendo essa viga com 8 centímetros de espessura, com um belo trabalho. E aqui o detalhe que eu falei, que essa viga principal, ela vem aqui, avança um pouco para dentro da casa, pelo lado de fora, por dois motivos. O primeiro é que ele dá mais sustentação e também que no projeto nós já planejamos a descida do condutor aqui desse lado escondido. Então toda a água do telhado vem para a calha que está passando aqui bem paralelo à parede. Aí essa calha tem uma saída, o condutor, tem um condutor de saída de água que está aqui nessa tabeira e depois desce para cá. Então nós fizemos essa tabeira aqui para também esconder a saída do condutor. Ficou um trabalho bem limpo visualmente. E aqui você consegue ver a barra de ferro que também ajuda na sustentação. Aí você me pergunta, mas Gustavo, não poderia utilizar um cabo de aço? Poderia também. Só que nós preferimos sempre trabalhar com a barra de ferro, porque a barra de ferro, além dela suportar o peso e não deixar ela descer, também num eventual vento que vem de baixo para cima, não deixa ela levantar também. E tem aquele efeito que nós chamamos de efeito chicote, né? Ela levanta e abaixa e daí estoura o cabo de aço. A gente vê isso muito frequente em cobertura. Então ela vem, bate o vento, levanta o cabo de aço. Como não tem resistência para cima, ele só afrouxa e depois, na hora que volta, ele estoura. Então a barra de ferro não deixa nem o vento levantar para cima e nem o próprio peso ir para baixo, né? Então acaba sendo muito mais eficiente. Então aqui a jogadinha que nós fizemos, o condutor de saída de água nós pintamos da cor da casa, então ficou super bonito, harmonioso e ficou super escondido. Aqui um detalhezinho então mais um pouco da barra de ferro, fica quase imperceptível, bem pequenininha ali, um detalhezinho. Então um pergolado com 5,60 por 1,80 ali fazendo essa proteção. Poderia ser maior? Poderia ter 2 metros, 2,5, depois a gente teria que calcular para ver o tamanho das madeiras, mas para esse já é suficiente essas madeiras que eu passei, essa relação de tamanhos que eu passei. Aqui um detalhe mais do forro de bambu, belíssimo, né? Um tramado que é o nosso Bora Bora, e aqui os baguetinhos de madeira que fazem a composição. Nós fazemos o pergolado primeiro, cobrimos e depois vamos de baixo para cima instalando vão por vão do pergolado. Isso é muito bom porque dá para você testar a cobertura e depois fazer a forração. Iluminação, esse caso não tem, mas se o cliente quisesse passar a iluminação aqui, poderia passar tudo entre o forro, ficaria super legal. Então aqui uma visão do lado, veja aqui como ficou simétrico e imponente. Aqui e dá mais volume, né? Quando a gente tem a pergotelha, ele dá mais volume, porque não é só o pergolado com 20, você tem mais a testeira, então ele acaba ficando maior e mais imponente. Aqui um detalhe, quem tá vendo de baixo para cima, então vê a pingadeira, que é o rufo, né, em volta, que dá toda a proteção para não deixar entrar água, mas aqui ele tem uma pingadeira que é para não deixar ficar escorrendo a água na testeira, aqui nessa tabeira. Então
Então fica muito bonito o acabamento. Aqui a viga na parede e essas travessas todas encaixadas. Então a gente faz um rebaixo nessa viga com 1 centímetro de espessura ali para baixo e encaixamos essas travessas nessa viga. É muito mais limpa essa obra. Todos os parafusos da parede estão exatamente em cada travessa dessa, então não fica parafuso aparente. A carpintaria de alto padrão, sempre você esconde tudo, deixa tudo encaixado, escondido, para não ter problema, né? E visualmente é muito mais bonito o design. Então aqui, finalizando um pouco da casa por fora, né? Você consegue ver esse pergolado super equilibrado, harmônico com o ambiente, e acho que ele cumpriu essa função que é dar proteção para esse balcão aqui, dar uma passagem de um lado para o outro e, além de tudo, deixar o ambiente bonito. Então, isso é o que nós fizemos nesse lindo pergolado. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui embaixo, a gente responde todo mundo. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!